Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos de volta a mais um comentário semanal da Parashá. E a Parashá dessa semana chama-se Beshalach. Beshalach se encontra no livro de Shemot, livro de Êxodo, capítulo 13, 17 até o capítulo 17 e 16. Vayotze et amo Israel mitocham lecherut olam. E conduziu o seu povo Israel para longe deles, para a liberdade perene. Vayotze et amo Israel mitocham lecherut olam. Essa frase, que depois nós vamos falar sobre a fonte dela, ela traz um significado especial. Por quê? Porque ela fecha com a expressão lecherut olam. Lecherut olam. Lecherut olam. Liberdade perene, liberdade eterna. Parece paradoxal, porque a história judaica não parece ser exatamente isso. Como nós bem sabemos, nenhum povo no mundo sofreu tanto pela escravidão, pela falta da independência nacional, como o povo judeu. É quase que simbólico que, entre as nações do mundo, o povo de Israel se tenha tornado uma nação não em seu próprio território nacional, não em sua própria terra. Israel tornou-se nação logo após a sua saída do Egito e em pleno deserto. Um solo realmente estranho. Se nós admitirmos o que é universalmente aceito pelos estudiosos do tema, que a alteração da sorte que transformou os descendentes de Jacó de um grupo favorecido na terra de Goshen, no Egito, em vítimas da hostilidade e da má vontade dos faraós opressores, deve ser então atribuída à derrota e à expulsão dos reis pastores, os Ixos, por volta de 1580, antes da Era Comum. Se concordarmos então com essa suposição, então o povo judeu, como nação, tem uma história contínua de 3.500 anos. Sabendo isso, surge uma questão. Durante 3 milênios e meio, por quanto tempo conheceu o povo judeu a felicidade e a bênção da liberdade nacional? A resposta é francamente assustadora. Aceitando como ponto de partida a nova cronologia, nós datamos a independência de Israel da época do reinado de David Hamelech, isto é, por volta do ano 1000 antes da Era Comum. E esta independência durou até a destruição do primeiro templo por Nabucodonosor em 586 antes da Era Comum, dando-nos então um período de pouco mais de 400 anos de independência. E isso sem contar o fato de que o Reino do Norte, por exemplo, que consistia em 12 tribos, tinha cessado de existir já 150 anos antes de tudo isso. Os remanescentes do povo judeu puderam voltar à terra depois da declaração de Ciro em 537 antes da Era Comum. Mas os exilados que voltaram não conseguiram a independência das potências estrangeiras até a época de Shimon Hashmonai, Simão o Asmoneu, isso em 142. E essa independência que veio pela mão de Shimon Hashmonai foi tragicamente curta. Ela terminou no ano 60 antes da Era Comum, quando Pompeu tornou então a Judéia uma província vassala de Roma. O segundo período de independência teve a duração de apenas 82 anos. E agora, recentemente, século XX, precisamente em 1948, o terceiro estado, ou seja, o atual Medinat Israel, tornou-se então
tornou a existir numa parte do seu primitivo território histórico e restaurou também a perdida independência política do povo judeu. Se nós somarmos os 414 anos do primeiro estado com os 82 do segundo, os 414 da época de Davi até a destruição do primeiro templo, os 82 da época de Shimon Hashmonai, e agora recentemente esse último, desde 1948, que temos em torno de 67 anos. Se nós somarmos tudo isso, nós chegaríamos então a uma cifra de 563 anos. Ou seja, 563 anos é a soma dos anos de independência real vivida pelo povo judeu ao longo dos seus 3.500 anos de existência. Foi somente nesse período muito reduzido de 563 anos que o povo judeu pôde então gozar da sua independência política por mais de 3.500 anos de história. E diariamente nas suas preces noturnas, quando os judeus se lembram da histórica libertação do Egito, eles agradecem ao Eterno não por uma liberdade que já tinham perdido, mas por ter trazido a eles uma liberdade perene. Herut Olam. E essa oração é concluída com a bênção a Deus pela redenção do povo. Baruch atah Hashem Gaal Israel. Bendito és tu, ó Eterno, que redimiu Israel. Se formos investigar, nós percebemos que as palavras iniciais deste estudo, desta parashá, como eu falei no início dela, Vayotse et amo Israel mitocham lecherut olam. Essas palavras, elas se encontram numa edição muito primitiva do Sidur, que foi compilado pelo Saadia Gaon há mais de 1000 anos. O Saadia Gaon viveu mais de 1000 anos atrás. E ele, na sua edição do Sidur, que é o livro de orações dos judeus, ele insere esta prece. Vayotse et amo Israel mitocham lecherut olam. Vamos tentar então, por alguns minutos, alguns momentos, imaginar a recitação desta prece durante 1000 anos, ou por 1000 anos atrás do nosso tempo. Os judeus da França e da Alemanha, durante a primeira e a segunda cruzada, entre 1096 e 1146, perseguidos, caçados, exilados e dizimados, queimados vivos, expostos ao pelourinho, ao bel prazer dos seus opressores, recitavam piamente essas preces cotidianas e agradeciam a Deus por terem sido trazidos a Herut Olam, liberdade perene, e pela sua redenção. Expulsos da Inglaterra em 1290, da França em 1391, da Espanha em 1492, a sua história completa na Alemanha e na Itália foi uma miserável litania de expulsões, de um ducado, de pogroms, de discriminações e etc. Imaginem os judeus fechados, noite após noite, no barulhento e pestilento gueto de Veneza, onde eles foram primeiramente instituídos, e depois em outras cidades, os judeus agradecendo a Deus por terem sido trazidos a uma liberdade perene. Imaginem os judeus fechados nas bordas dos povoados da Europa Oriental, com seus movimentos tolhidos, as suas ocupações severamente circunscritas, a sua liberdade cerceada
párias entre a população, e mesmo assim agradecendo ao Eterno dia e noite pelo favor da liberdade perene. Herut Olam. E por último, já em nosso tempo, já em nossa época contemporânea, os milhões de judeus sujeitos à perseguição estatal. Como esquecer? Jamais esquecer. Shoah, Holocausto. Estamos este ano relembrando o 70º ano da libertação de Auschwitz. Como esquecer? Onde os carrascos nazistas forçavam então a população judaica a usar um emblema de degradação, onde os judeus eram perseguidos, sua maioria queimada após a morte nas câmaras de gás, em campos de concentração como Majdanek, Auschwitz, Bergen-Belsen, Theresienstadt, os diversos guetos da Polônia, especialmente no de Varsóvia. Imagine então os judeus hermeticamente fechados atrás da cortina de ferro, privados dos mais essenciais direitos concedidos aos outros grupos religiosos, expostos não ao aniquilamento físico, como Hitler e as suas hordas o praticavam, mas, sem dúvida alguma, a um consciencioso extermínio espiritual. E mesmo assim, cantando hinos de louvor ao Eterno, pela sua redenção e pela bênção da liberdade perene. Será que eles oravam e ainda oram com uma mentira hipócrita em seus lábios? O que será essa liberdade perene? Será que eles oravam uma prece sem sentido, completamente sem relação com uma dura realidade? Certamente não o faziam. Com o êxodo do Egito, o povo judeu provou o inebriante vinho da liberdade e, tendo-o provado, nunca mais permitiu que o gosto do mesmo se dissipasse. A semente da liberdade foi plantada no judeu, e mesmo séculos de escravidão, milênios de tristeza, não conseguem erradicar isso da sua alma. Bem no fundo do seu ser, submergida em camadas de acumulações inférteis, essa semente de liberdade continuou posteriormente a ser fecunda. E o efeito das comemorações de Pessah, ano a ano, tem sido então o fator que irriga essa semente e que faz com que ela ressurja novamente para a vida. E porque o povo judeu foi uma vez livre, certamente eles tornarão a ser. Foi porque o povo judeu deu ao mundo a mensagem da liberdade, que o judeu estará sempre na vanguarda da preservação dos direitos, daqueles movimentos cuja finalidade é a libertação do mundo dos males que o afligem. A finalidade do povo judeu é trazer luz, conhecimento. Qual é o preço que o povo teve que pagar pelo seu amor insistente à liberdade? Quantos sacrifícios foram exigidos? Não foi nenhuma ação irracional que tornou o judeu vítima do mais formidável atentado da história universal para escravizar o mundo, conhecido como nazismo, a doutrina do totalitarismo, com a sua completa sujeição da liberdade individual, com a sua subordinação do divino espírito do homem aos ditames do Estado. De forma instintiva, mas perfeitamente, Hitler compreendeu que o judeu, por sua mera existência, constituía o mais berrante protesto contra o espírito que ele representava e que ele tentava inculcar no mundo. A mentalidade escrava, que era a essência do nazismo, aparecia no polo oposto daquele inapagável espírito de liberdade, ideia principal do judeu. E apesar de
ter custado ao povo 6 milhões de preciosas vidas, não há atributo mais glorioso jamais prestado ao judeu do que o de ter sido ele escolhido como vítima favorita desta bárbara doutrina nazista. E porque, apesar de séculos de perseguições e escravatura, o judeu manteve vivo o espírito de liberdade, testemunhando então um fenômeno para o qual não há paralelo algum na história universal. Pode procurar, não existe. O fato de um povo privado da sua liberdade durante quase 2 milênios, perseguido de forma implacável, dizimado, discriminado, ressurgindo e emergindo de novo em liberdade. Porque manteve o judeu vivo esse espírito de liberdade, ele foi capaz de suportar as mais adversas condições, pressões exercidas por um mundo hostil à sua simples existência, que lhe negou as condições capazes de assegurar a sua liberdade contínua, até que a justiça de sua causa lhe fosse relutantemente concedida, pelo menos em princípio. As palavras dos sábios, aquele ouvido que escutou do Monte Sinai as palavras: os filhos de Israel são meus servos e não servos de meus servos, e mesmo assim continua a atender à voz da escravatura, está destinado à vergonha permanente. O povo de Israel soube manter sua liberdade íntima, mesmo na opressão física e espiritual. E por isso conseguem a sua Geulah Shleimah, redenção completa, a fim de mostrar ao mundo o caminho que conduz à liberdade e à sua preservação. O patriarca Abraham foi submetido a 10 provações, e de todas elas ele saiu triunfante, o que demonstra quão grande foi o seu amor por Hashem. 10 milagres, 10 sinais fez Deus aos nossos antepassados, diz Pirkei Avot, no Egito, e outros 10 quando atravessaram o Mar Vermelho. Com 10 pragas foram castigados os egípcios no seu próprio solo, e com outras 10 foram punidos na margem do Nilo. 10 vezes consecutivas provocaram os filhos de Israel o onipotente Criador do universo durante a sua permanência no deserto. Como se lê na Torá, eles tentaram-me 10 vezes e não obedeceram a minha voz. A emuná do povo de Israel em Deus é posta à prova de fogo. A verdadeira fidelidade e inquebrantável confiança em Deus, no povo a que se pertence e na crença em que se professa, reconhece-se em suas situações difíceis e críticas, nos momentos de tormento e de aflição. Que caráteres fracos e inconstantes são aqueles cuja emuná, cuja confiança em algo divino, sublime e elevado, abala-se no primeiro golpe do destino, ou quando as cobiças materiais e as ambições pessoais são colocadas em primeiro plano e não correm conforme os seus desejos imediatos. Como é frágil e é a credibilidade que com o primeiro contratempo se deixa enfraquecer. Como são infelizes aqueles seres humanos que logo no primeiro choque com a realidade começam então a duvidar, a vacilar, se vale a pena depositar confiança em Deus. Após 210 anos de escravidão no Egito, escravidão física e subjugação psíquica, chegou então finalmente a libertação tão almejada e tão implorada. Todo o drama acabou num final feliz. Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito, o êxodo da terra do Egito, acompanhada por 10 milagres, quando da passagem pelo Mar Vermelho. E diz o texto da Torá: Vehamaim lachem chomah miyeminam
Mismolam. E as águas lhes foram como muro, à sua direita e à sua esquerda. Uma nuvem permanente acompanhava os israelitas durante o dia para protegê-los do insuportável calor desértico e do inimigo que os perseguia, e uma coluna luminosa para iluminar-lhes o caminho durante a noite. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles no mar, tendo quase alcançado o povo judeu. E pôde-se então facilmente compreender a consternação e o medo que se apoderou deles. E qual é a reação de Israel neste momento transcendental? Acaso ficaram firmes na sua confiança em Deus, depois de terem testemunhado a maravilhosa redenção do Egito? O texto da Parashá encarrega-se de responder a nossa pergunta. E eles disseram a Moisés: Amibli en kvarim bemitzraim? Será que não há sepulcros no Egito? Que nos tiraste de lá, para que então morramos nesse deserto? Não foi isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Mas acontece o que já sabemos. Vayar Israel el Mitzrayim meit al Sfat Hayam. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Só quando eles viram as coisas bem concretas, isto é, seres humanos afundando-se no mar, só então, diz o texto da Torá, Vayaminu Hashem uv Moshe Avdo, confiaram no Eterno e em Moisés, seu servo. Só então entoaram o famoso cântico do mar. E no Midrash, no intuito de sublinhar a misericórdia de Deus para com todas as criaturas humanas, mesmo com os idólatras, os ateus que zombam da sua existência e perseguem os que acreditam nele, relata a esse respeito: ouvindo os anjos celestes o cântico dos judeus libertos, também se aprontaram para cantar hinos de louvor pela redenção de Israel. Mas o misericordioso, louvado seja o seu nome, mandou que eles se calassem, exclamando: Maasei Yadai Tovim Bayam Beatem Omrim Shirah. A obra das minhas mãos se afoga no mar e vocês começam a cantar. Deus não quer a morte do pecador, do transgressor, ou mesmo do blasfemador, pois todos são seres humanos criados à sua imagem. O que Deus quer e espera é teshuvá, arrependimento, retorno à chama sagrada que está disponível, reconhecimento do erro, do caminho tortuoso, falso. Esta é a particularidade da ética judaica. Isto é o que o rei Salomão resumiu em poucas palavras quando disse: Binfol oivecha al tismach. Não te alegres com a queda do teu inimigo, de forma alguma. E o que aconteceu logo após essa entusiasmada expressão dos israelitas junto ao mar, quando viram os egípcios se afogando? Acaso conservaram essa confiança por muito tempo? Também essa dúvida encontra o seu esclarecimento no próprio texto da Torá. Caminharam 3 dias e não acharam água. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E o Eterno mostrou a Moisés uma árvore, talvez uma espécie de cana doce, e as águas se tornaram potáveis, possíveis de serem bebidas. No dia 15 de Iyar, chegaram ao deserto de Sinai, entre Eilim e Sinai, e de repente estoura um motim contra os 2 líderes, Moisés e Aarão. Dessa vez, a causa foi a falta de carne. E o povo instigou, queixando-se: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Eterno na terra do Egito,
quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a nos fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para nos matar de fome, para matar de fome a toda essa multidão. E Deus ouviu as queixas do povo e fez chover pão do céu, o chamado maná, e nas sextas-feiras havia 2 porções, em honra ao Shabat. E tudo parecia transcorrer normalmente, pois além de maná, Deus também mandou codornizes, para não sentirem falta da carne. Mas quando chegaram a Refidim, surge uma outra ameaça de revolta, novamente por falta de água. E mais uma vez ouvimos essa linguagem inacreditável, ofensiva, desoladora. Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos e aos nossos rebanhos? E se interpretarmos o texto exatamente, teremos a impressão de que desta vez não se tratou de uma simples reclamação ou de um veemente protesto, mas sim de uma ameaça física contra Moisés, que no seu desespero exclama: ó Eterno, o que hei de fazer a este povo? Um pouco mais e eles vão me apedrejar. Este lugar recebeu o nome de Massá Umrivá, provação e contenda, briga, porque o povo perdeu a sua confiança a tal ponto que chegou a duvidar e disse: Hayesh Hashem Bekirbeinu im Ain? Há mesmo o Eterno, está mesmo o Eterno entre nós ou não? Hayesh Hashem Bekirbeinu im Ain? Está mesmo o Eterno conosco ou não? Nosso meio ou não? E a consequência desse abalo moral e religioso foi Vayavô Amalek. E veio Amalek e pelejou contra Israel em Refidim. E acontecia que quando levantava Moisés as suas mãos, dominava Israel, prevalecia Israel, e quando pousava a sua mão, dominava Amalek. E disse Moisés a Yehoshua: escolhe homens para nós e sai, luta contra Amaleque. Em momentos de ameaça para a sua continuidade nacional, Israel não pode e não deve ficar de braços cruzados à espera de um milagre celestial. É necessário cerrar fileiras em torno do seu legado espiritual e combater para conservá-lo. Não podemos esperar que os faraós, os Amaleques e os Hamans da vida, de todas as gerações, símbolos da barbárie e da negação de Deus, sejam os fatores que levarão judeus, monoteístas em geral, a buscarem novamente o Eterno. Incalculáveis e inúmeras provas de fogo, autos de fé, de água também, batismos forçados, suportou Israel durante a sua gloriosa e martirizada história. Mas graças à sua confiança no protetor divino, venceu todas as tentativas malévolas planejadas e forjadas contra ele. Toda a ferramenta preparada contra Israel não prospera. Através desse estudo da Parashá dessa semana, o que nós devemos enfatizar é o zelo pela preservação dos ideais monoteístas. Falamos de Torá, falamos de Israel, falamos do povo judeu, mas de forma abrangente a todos os monoteístas. Devemos sempre despertar em nós o interesse pela manutenção da nossa tradição, vamos colocar assim, monoteísta. O nosso legado para a posteridade será a firme confiança em um único Criador e o seu legado, a Torá, para a humanidade como um manual de vida para todas as gerações. Que assim seja. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Emir Hashem.